Bom, pessoal, graça e paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Estou aqui hoje para a gente falar de um assunto que, na maioria das vezes, eu sou arguído, sou perguntado nas ruas, muitas vezes no meu Facebook. Quem é Jesus? O que significa Jesus para você? Então, hoje nós vamos falar a respeito desse homem peculiar que marcou a vida, que marcou o mundo, né? Um homem que simplesmente marcou época como o antes e o depois. Hoje nós vemos a Bíblia, nós vemos o mundo, nós vemos tudo que acontece hoje é denominado antes ou depois de Cristo. Então, um homem que realmente deixou sua marca, deixou a sua história, ele fez a sua história e tinha o porquê fazer isso, ele tinha um objetivo com isso. Então, para a gente entender, para nós começarmos a falar sobre esse homem maravilhoso, esse homem que realmente conseguiu marcar a história no mundo, nós vamos ler uma passagem bíblica. Se vocês estiverem com a sua Bíblia na mão, se não, pegue. A palavra diz da seguinte maneira, lá em Mateus capítulo 16, no versículo 13 a 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batistas, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelaste carne e sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Meus amados, nós notamos aqui uma pergunta feita por Jesus aos seus discípulos, que ao meu ver, ao meu entender, são duas perguntas mais importantes em toda a leitura bíblica. Naquele momento que eles estavam viajando, posso até imaginar o cenário, né? Os discípulos ao lado de Jesus, eles caminhando pela estrada para fazer as suas pregações lá em Cesareia, você entendeu? E de repente Jesus argui os seus discípulos, pergunta para ele, né? O que o povo fala, o que o povo pensa sobre mim? E assim que eles respondem, ele fala, e você? E vocês, os discípulos, o que pensam de mim? Então, meus amados, disso daqui nós temos que tirar, nós precisamos buscar alguns princípios básicos do porquê dessa pergunta e o que essas respostas significam para nossas vidas de hoje. O primeiro princípio é o seguinte, o que as pessoas pensam sobre Jesus Cristo? Né? Quem diz o povo ser o filho do homem? Foi a pergunta que Jesus Cristo. Então nota-se que Jesus se importava com aquilo que as pessoas pensavam sobre ele. Então, basicamente, para fundar a sua doutrina, ele precisava entender se a mensagem dele estava sendo recebida para ele manter e ali ele fincar a pedra angular dos seus ensinamentos. Então ele precisava entender se realmente o povo estava entendendo a sua mensagem. Então ele está profundamente interessado em saber o que nós pensamos a respeito dele. Então, na resposta dada pelos discípulos, Jesus, podendo notar tudo isso, né, podendo notar que a maioria, com exceção de alguns, né, havia ali alguns judeus, alguns fariseus, alguns saduceus que ainda não acreditavam na palavra e naquilo que Jesus pregava. Mas a maioria sim. E o que eu acho interessante é que ele foi ali considerado, né, achado que ele parecia com dois profetas muito importantes e que tiveram as suas vidas muito parecidas e as suas pregações extremamente parecidas com as pregações que Jesus fazia. Então, e o primeiro desses foi João Batista. Então, na verdade, quem era João Batista? João Batista, se você pegar lá em Mateus capítulo 13, versículo 1 e 4, fala da seguinte maneira, que João Batista ele usava
as suas vestes era feita de pele de camelo e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, e o que João falava em suas pregações? Qual era a sua pregação? Arrependei-vos. Pega lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, que você vai entender. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mesma mensagem pregada por Jesus. Então, tá vendo a semelhança de mensagem? Só que o povo confundiu, achando que Jesus seria nada mais, nada menos que uma reencarnação de João Batista. Mas a Bíblia não acredita em reencarnação. Mas o povo achavam isso. Então Jesus precisava demonstrar e mostrar para as pessoas que ele era uma pessoa que pregava como João Batista, mas ele era uma pessoa diferente, com ministério diferente. Mas a mensagem de Deus, independente de época, o profeta traz a mesma mensagem, mesmo não se conhecendo. Então as pessoas são diferentes, mas a mensagem é a mesma. E João Batista, quando a gente analisa a pessoa de João Batista, ele ali vestido de pele de camelo, alimentando-se, tem pessoas que imaginam que ele alimentava de gafanhoto, inseto. Não. Gafanhoto nada mais é do que uma fruta que tem na região onde que João estava, que ela é muito rica, principalmente ela é semelhante ao cacau. Então não é o gafanhoto animal, o gafanhoto inseto, ele é uma fruta. Então deixa-nos a pensar e acreditar que João Batista seria vegetariano, tá certo? Então, o que João queria mostrar com isso? Ele abandonou toda a sociedade, todas as coisas extravagantes e passou a viver na simplicidade, trazendo assim não só um conceito, mas também trazendo a vivência. Ele vivia aquilo que ele pregava. Olha como é interessante, meus amados, nós entendermos as duas perguntas que Jesus Cristo faz. A segunda pergunta eu vou comentar abaixo, mas é bom a gente entender essas duas perguntas. A primeira, aqui o povo pensa, e depois o que eu penso, o que você pensa. As pessoas que estão em minha volta, o que eles pensam de Cristo? E eu, o que eu penso? Nós vamos falar disso. Então a pregação de Jesus era que o povo se arrependesse de seus pecados. E qual era a pregação de Jesus? A mesma. Tá certo? Bom, o segundo homem, o segundo profeta que ele foi comparado foi Jeremias. Há um fato extremamente extraordinário, porque existe uma grande semelhança entre Jesus e Jeremias. Em Jeremias 1, no versículo 4 e 5, fala da seguinte forma, notem para vocês verem a semelhança. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei, e te constituí profeta das nações. Viu a semelhança? Jesus, João Batista e Jeremias foram separados no ventre da mãe. Cada um com seu ministério. Tá certo? Cada um com seu ministério. Então, se você pegar agora, lá em Lucas 1,30, Jesus foi separado desde o ventre para a salvação do povo. Tá certo? Então, nós devemos lembrar que tanto Jesus quanto quanto João Batista e quanto Jeremias foram separados lá no ventre da mãe, né? E o ministério da salvação sendo Jeremias e João como profeta e Jesus como profeta e salvador. Então você nota que eles tinham ministérios iguais. A mensagem era a mesma. Eram 3 pessoas. E aí me faz lembrar da Trindade Divina. Aí me faz lembrar da Trindade Divina. Cada um com sua função. Então João levava a mensagem,
Jeremias levava a mensagem, Jesus levava a mensagem e nos trazia salvação, porque ele é o Redentor. Foi através dele que nós tivemos livre acesso aos céus, ao Pai. Então, Jeremias tinha um profundo desejo de reduzir o povo ao culto verdadeiro. Por quê? Jeremias ele vivia em uma época onde a apostasia havia se entrado na região e existia vários tipos de deuses naquela época sendo adorados, inclusive o sol. Então Jesus, o grande desejo de Jesus era trazer o povo de volta à verdadeira adoração. E Jeremias também tinha esse mesmo conceito e essa mesma carga sobre os seus ombros, que foi dado para ele como profeta, de trazer o povo à verdadeira adoração. Tá certo? Então, o que nós precisamos? Entender o que a palavra de Deus, ela traz para cada pessoa, para você unicamente e para as pessoas que estão em volta. Né? Então, se você voltar lá em Jeremias, vamos falar novamente lá, a palavra de Deus fala o seguinte, que, olha só para vocês verem, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como galinha e ajunto os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quieteis? Eis que a vossa casa ficará deserta. Isso está em Mateus 23, 37, 38. Foi falado por Jesus Cristo com relação ao profeta Jeremias. Quantos profetas foram mortos por levar a palavra de Deus? Quantos profetas deram a sua vida para que hoje nós pudéssemos viver a era da graça? Não é? Você hoje tem a salvação gratuita. Basta crer. Basta seguir. Antigamente, para se pregar a palavra de Deus, a pessoa precisava ter coragem. A pessoa precisava saber que a sua vida poderia ser ceifada no momento em que ele falasse a palavra de Deus. Mas nós vamos voltar a esse tempo, não se esqueçam, falei disso no meu vídeo anterior. Bom, a segunda pergunta, né? E a segunda resposta. Então, o que é que Pedro, naquele momento, né? Pedro, como sempre foi um homem afoito, ele se levanta, ele se adianta aos outros apóstolos e fala da seguinte maneira: não foi, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu amado, essa foi a melhor resposta encontrada até hoje na Bíblia, de um apóstolo, de um profeta, dada. Então, neste momento, Pedro, sabendo que tudo que ele acreditava, o seu ministério, a sua vida, a sua salvação, dependia dessa resposta. E ele acreditava nisso. E aqui nós vamos ver um pouco mais para baixo como é que Pedro foi usado pelo Espírito Santo nesse momento e ao mesmo tempo influenciado pelo demônio. Se a gente continua, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, o que nós precisamos entender, meus amados? É que nem sempre aquele que está sendo manifestado pelo Espírito está isento da manifestação do demônio. Pedro andou com Jesus. Pedro esteve ao lado de Jesus. Pedro fez a afirmação a qual nos deu hoje a condições de ter uma igreja fundamentada em cima da sua resposta. E se a gente vai continuar a ler os versículos aqui, vocês vão ver que logo depois ele foi influenciado pelo diabo. Então nós precisamos ter muito cuidado, orar, jejuar e estarmos atentos, tá certo? Então, só para a gente ilustrar aqui, vejamos o texto-chave, né, dessa nossa reflexão. Respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Está lá em Mateus 16. Gente, foi a melhor resposta que alguém poderia ter dado. Então, o que nós precisamos entender aqui? O que nós precisamos perceber? Pedro chamando
a parte, né? Nós vamos entrar agora aonde houve a manifestação espiritual e agora a manifestação demoníaca. Nota que o mesmo homem, que ao mesmo tempo falou que Jesus Cristo era a pedra angular, era a base fundamental do nascimento da igreja, de repente ele muda de opinião e começa então a dar conselhos a Jesus Cristo. Nota o que fala lá em Mateus 16, 22, 23. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então precisamos entender, no momento em que um profeta estiver falando alguma coisa, nós precisamos entender se isso é divino ou não. Pedro havia acabado de dar um dos maiores testemunhos bíblicos, uma das melhores respostas que se poderia dar ao cristianismo. Foi fundado ali em cima a igreja que nós temos hoje. E nesse mesmo momento, ele fala que Cristo não deveria ir para a cruz, que Cristo não deveria passar pelo sofrimento. Mas não era ele, foi influenciado pelo demônio. Então, em um momento a revelação era de Deus, em outra era satânica. Temos que tomar cuidado hoje dentro das igrejas, meus irmãos, dentro das pessoas que está falando para você. Analisa se o que ele está falando é bíblico. Analisa se o que ele está falando está dentro da palavra de Deus, se aquilo realmente te leva de encontro. Eu levo isso não só para a palavra, eu levo isso também para a música. Existe música evangélica hoje que ela te leva ao encontro a muitas outras coisas, menos ao Espírito, menos a Deus. Ela te relembra passado, ela te relembra o mundo, ela te relembra o barzinho, ela te relembra a prostituição. A música ela precisa ter melodia, letra e sintonia. Então, a quantas vezes você está escutando uma música, você lembra de tudo, menos de Deus? O cara que está cantando ali é cristão. Ele está falando de Deus, mas ele não está te levando de encontro a Deus. É isso que nós precisamos tomar cuidado. Então, nós analisamos o seguinte, o terceiro ponto, o Pai que te revelou. Portanto, a resposta de Pedro, segundo a palavra de Jesus, era uma revelação, um ensino, uma doutrina, que nós temos ela até hoje, essa doutrina. Tá certo? A confiança em Jesus Cristo como Filho de Deus vivo é uma doutrina forjada nos conselhos eternos. O Pai revelou essa doutrina para Pedro. Notamos que, impressionantemente, a revelação de que só devemos adorar ao Pai e ao seu Filho Jesus. E nesse mesmo momento, nós temos uma quarta reflexão que é: edificarei a minha igreja. Olha para vocês verem. A Bíblia fala o seguinte, que ele vai edificar a igreja e Satanás não terá poder sobre essa igreja. Cristo ele iria edificar a igreja sobre Petra, ou seja, ele mesmo. Tem pessoas que imaginam que Pedro foi o primeiro papa. Não. Deus, Cristo, naquele momento, ele edificou a igreja sobre o que Pedro falou. Tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, quando você está na igreja, o que você pensa? Eu faço parte de uma igreja aonde o líder da minha igreja, ou a minha crença, tá certo? Está embasada que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, o fundamento da igreja foi em cima da palavra, Petra, tá certo? Agora, confiou o rebanho a quem? A Petros, que significa Pedro. Né? A sua igreja seria edificada sobre a doutrina fundamental. Tu és Cristo, Filho de Deus. E é essa doutrina que nós temos hoje em volta da nossa crença. Então, Cristo é a base, a pedra angular. Esse é o homem que nós vimos, que marcou o antes e o depois da história. Tá? Bom, então essa fé, ela originava, ela centralizava assim, Deus.
como o único Deus digno de adoração e louvor, honra e glória. Que Deus possa continuar edificando a nossa fé, gente, que nós podemos continuar levando isso para os nossos filhos, nossos netos, para que isso passe de geração em geração até a volta de Jesus Cristo. Que Deus é a única fonte de adoração. Nós não precisamos adorar mais ninguém. A Bíblia não diz mais nada que nós precisamos adorar. Esse homem trouxe para nós esse ensinamento, tá certo? Então nós precisamos entender o seguinte: a doutrina a qual nós acreditamos é que a nossa igreja foi fundamentalizada sobre a resposta de Pedro. Jesus Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então, meus amados, quero terminar aqui com uma frase que eu escrevi aqui que fala o seguinte: eu sustento esta mesma crença e agora Deus novamente nos revela esta importante doutrina. Convém-nos defendê-la, pregá-la e vivê-la, mesmo sob o custo de nossas vidas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra o verdadeiro povo de Deus, que aguarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus Cristo. Que Deus possa continuar edificando nossas vidas sobre os verdadeiros princípios da divina revelação. Assim como no passado os profetas morreram, assim como nos passados, nós hoje também temos uma difícil missão. Nós precisamos levar a palavra sem cobrar, sem salário, sem dinheiro. Nós precisamos levar a palavra a Deus da maneira que ela foi nos dada, gratuitamente, como se fala lá em Isaías. Que de graça foi me dado, que de graça que eu passe para frente. Vamos nos preocupar com a salvação da alma, que é o mais importante, como fala em Mateus, como fala nos 4 evangelhos. Eu preciso entender que a alma tem que ser salva independente. Meu amado, que Deus possa te abençoar e ter colocado essa mensagem lá dentro da tua cabeça. Tá certo? Que você possa entendê-la. Espero ter conseguido me fazer compreender. E que Deus possa não deixar que o inimigo distorça essa palavra até chegar no seu consciente. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá seu like, compartilhe e indique para os seus amigos. Que Deus te abençoe.